Aumentou o número de reclamações de quem está comprando um imóvel em São Paulo. O principal motivo é a hora de desfazer o negócio, chamado distrato. Tem uma proposta para regulamentar essa parte que está sendo discutida no governo federal. Vamos saber mais detalhes com a Glória, lá em São Paulo. Glória. Por enquanto, só proposta, né, Ana? Ainda não tem uma lei para isso, né? A desistência da compra de um imóvel muitas vezes vai parar na justiça e se transforma numa baita de uma batalha judicial. Era para ter um prédio nessa rua. O terreno na parte alta de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, garantiria a vista do terraço dos apartamentos. Era para ter piscina, quadra, salão de jogos, salão de festas. Era tudo que o Henrique e a Carolina queriam. E, aliás, já era também para eles estarem casados. Seria nosso quarto, outro quarto aqui, outro segundo dormitório. Ficou no projeto. A obra do apartamento comprado na planta em 2014 não saiu da terraplanagem. Começamos a notar que os caminhões saíram, as máquinas também, o mato começou a crescer. Quando descobriram que a obra estava parada, já tinham pago mais de 60 mil. Foram desfazer o contrato, mas não aceitaram os termos da construtora. A briga foi para a justiça. E da parte deles, eles queriam devolver 70% do que eu paguei sem os juros de INCC, que seria muito baixo. Os distratos são o tipo mais comum de reclamação entre os compradores de projetos na planta em São Paulo. Mas eles também enfrentam problemas com os leilões, quando não conseguem pagar as prestações, atraso na obra, juros abusivos e defeitos de construção. Enquanto isso, as vendas continuam de domingo a domingo naquele empreendimento em que o Henrique e a Carol compraram apartamento. A incorporadora Borges Fonseca diz que agora está tudo certo. Em nota, explica que sofreu um embargo indevido de um órgão público do Estado, mas que reverteu a situação com a nulidade do processo. Sobre a quebra de contrato com o casal, a construtora diz que segue as regras previstas no contrato. Não existe lei que defina os termos da desistência de compra ou venda de um imóvel na planta. Por isso, tanto debate. Representantes da construção civil e da Secretaria Nacional do Consumidor discutem os termos de uma medida provisória e chegaram a uma proposta. No caso de imóveis de até R$ 235 mil, se o consumidor desistir da compra, a construtora teria direito a ficar com 20% do valor já pago pelo comprador, desde que não ultrapasse 5% do valor do imóvel, fora o custo da corretagem. Para imóveis acima desse valor, a empresa poderia ficar com 50% das prestações já pagas, desde que não ultrapassem 10% do valor do imóvel, além da taxa de corretagem. Isso é pior do que os consumidores têm hoje, diz o presidente da Associação dos Mutuários de São Paulo. Hoje, quando ele pede distrato, ele vai perder entre 10% a 15% sobre o valor que ele efetivamente pagou para a construtora e não sobre o valor do contrato. Para o consumidor vai ser terrível. Ele vai perder ainda mais valores caso ele venha pedir o distrato, independente da época. O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo também acredita que essas condições estão muito longe do ideal para os compradores e defende que outras associações ligadas aos consumidores sejam ouvidas. É preciso que haja uma discussão nacional de forma ampla e de forma aberta com toda a sociedade. Da forma como se está sendo feito a toque de caixa por meio de medida provisória, somente com uma das partes envolvidas, isso fatalmente vai trazer um grande prejuízo para o consumidor. O casal já tem nova data para o casamento, em 2019. É para quando está prevista a entrega das chaves do outro apartamento que eles compraram na planta. No começo a gente até achou que não seria a hora certa, né, para entrar num novo apartamento, mas ele disse que iria dar tudo certo e fomos e estamos sonhando novamente. Bom, o casal ganhou em primeira instância. A construtora recorreu e agora o processo está em segunda instância. O Ministério da Fazenda, em nota, disse que o governo está ouvindo tanto representantes da Secretaria Nacional do Consumidor quanto o setor incorporador de imóveis e que o objetivo é a construção de um marco legal equilibrado. O Ministério esclarece que o instrumento legal, a forma de regulamentação, ainda está em discussão, Ana Paula.
Em épocas de crise, é muita gente, ainda mais que está buscando desfazer, tem uma hora que não tem mais condição de pagar financiamento, né, Glória? Então tem que ter realmente essa regulamentação para evitar dor de cabeça. Até mais.